Cristão, a sua vida financeira pode interferir em seu relacionamento com Deus? Independente da sua resposta, você ficará surpreendido com este conteúdo. Fique até o final desse vídeo e depois tire as suas próprias conclusões. Olá, o meu nome é William Souza e eu ajudo cristãos a melhorarem os seus ganhos financeiros. Sempre busco analisar o que a Bíblia tem a nos ensinar acerca do dinheiro. O tema de hoje é: a falta de dinheiro pode atrapalhar a nossa vida espiritual? Vamos analisar algumas pesquisas feitas sobre dívidas e suas consequências. No blog .bcred.com.br tem uma pesquisa que diz assim: em abril de 2020, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor aponta que 66% dos brasileiros possuem dívidas e que 77% delas são com cartão de crédito. Além do cartão, o uso do cheque especial, as parcelas de financiamentos e empréstimos agravam a situação, já que geralmente tem taxas de juros muito altas. Mas da metade dos inadimplentes tem entre 30 e 39 anos. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil, é justamente nessa fase da vida em que a corrida ao crédito acaba sendo inevitável, pois muitos já construíram família, possuem filhos e assumem mais compromissos financeiros. Em um momento de crise, pode ser difícil equilibrar o orçamento se não houver controle e disciplina. As consequências de endividamento são grandes, podendo ocasionar a perda de um patrimônio, a venda de bens para a quitação da dívida, além do pagamento de juros altos e multas. O que faz com que uma dívida que pode ter começado pequena se torna uma verdadeira bola de neve. A partir do momento em que a pessoa tem o nome negativado em um cadastro de restrição de crédito, como o Serviço Central de Proteção ao Crédito, SCPC, as chances dessa pessoa conseguir crédito novamente diminui, fazendo com que o problema causado pelo endividamento e cobranças só aumente. Recebendo cobranças, vendo sua credibilidade no mercado diminuir e vivendo uma constante sensação de estresse e preocupação com as dívidas, doenças mais sérias podem aparecer. É aí que o perigo começa. Em 2016, a USP fez uma pesquisa com pessoas que tinham dívidas pendentes. O resultado mostrou que 80% dos entrevistados sofriam com ansiedade e depressão por causa de dívidas. Se o país tem cerca de 63 milhões de endividados, praticamente 50 milhões de pessoas sofrem com a doença e isso se reflete em uma série de problemas no dia a dia. Para entender mais sobre o tema, conversamos com o psicólogo Denilce Cunha, do espaço terapêutico Viva o Hoje. Segundo ela, os principais sintomas presentes nas pessoas depressivas com a questão de endividamento são insônia, aumento da pressão arterial, mudança de humor e também conflitos familiares, já que a questão financeira engloba muito o bem-estar e a vida social. Denilce ainda comenta que o corpo fala e vai dando sinais. Quando a pessoa está endividada e as cobranças começam, isso vai gerando um estresse que, se não cuidado, vai gerar uma ansiedade maior, desencadeando em sentimentos de tristeza. Muitas vezes, a pessoa não percebe isso e só nota quando começa a se isolar ou não querer mais sair de casa. Cada organismo reage de um jeito diferente, mas uma pessoa endividada tem sim mais chances de ter depressão. A psicóloga ainda comenta que outras doenças também podem se desenvolver.
Isso porque muitas pessoas chegam também com úlceras vindo por encaminhamento médico. Eles desenvolvem a doença devido ao estresse e ansiedade gerado pelo fato de não conseguirem pagar uma dívida, de sempre estarem enrolados, de não conseguirem se organizar para pagar e não terem condições de se estabelecer. Denilson explica que as chances de uma pessoa com baixa autoestima ter problemas financeiros é também grande, já que muitas vezes esses indivíduos desencadeiam processos de compulsão por compras, no qual a pessoa não se organiza e não se planeja no seu orçamento, querendo ter um status que não é seu para compensar esse problema. Confesso que esse assunto começou a me chamar a atenção devido aos atendimentos pessoais na igreja. O que muitas pessoas não conseguem compreender que sua vida financeira pode interferir não somente na vida espiritual, mas conjugal, familiar, social, e isso é algo que devemos nos atentar. Teve uma vez que em um dos meus acompanhamentos, um irmão começou a demonstrar um desejo de contribuir com seus talentos na igreja. Na sua fisionomia, demonstrava uma pessoa bem decidida do que queria. Quando comecei a ajudá-lo para identificarmos em qual seria o melhor lugar da sua contribuição, identifiquei que a sua vida financeira não estava boa. Sua vida vinha há muito tempo com práticas de pegar empréstimos para complementar as suas despesas. Ao sinalizá-lo sobre o perigo dessa prática, ele disse que uma coisa não interferiria na outra, pois poderia desempenhar tranquilamente as atribuições que lhe viesse ser concedida. Esse jovem aprendeu que nossa vida financeira anda totalmente interligada com nossa vida espiritual, conjugal e social. Enfim, nossa vida como um todo, e se não levarmos nossa vida financeira a sério, pode nos custar perdas irreparáveis na nossa vida. No site dinheirama.com, descreve 4 pilares que podem desencadear por causa das dívidas. 1. Estresse. Funciona assim: seu telefone toca e trata-se de um credor questionando sobre o pagamento de uma dívida. De repente, você se lembra que está endividado. Essa lembrança gera ansiedade, logo interpretada pelo cérebro como uma ameaça, aciona as glândulas suprarrenais, que por sua vez produz cortisol e adrenalina, hormônios associados ao estresse. O segundo, depressão. Parece ser consenso entre profissionais da área da saúde que estresse, item anterior citado, podem precipitar a depressão em pessoas com predisposição, provavelmente genética. E assusta saber que em cada 5 pessoas passou ou passará um quadro de depressão em algum momento da vida. 3. Problemas de relacionamento. Estar endividado e manter as aparências cria uma frágil sensação de tranquilidade, muitas vezes quebrada de forma brusca pelo choque de realidade. O que parecia um lar feliz, logo se transforma em um relacionamento sem confiança. Sim, a falta de diálogo constante sobre dinheiro é capaz de fazer isso. 4, a queda de produtividade e concentração no trabalho. Funcionários que enfrentam desafios financeiros utilizam tempo de trabalho para cuidar de questões financeiras pessoais. Segundo pesquisa feita nos Estados Unidos, 97% dos funcionários utilizam horas de trabalho para cuidar de questões financeiras pessoais, sendo que 22% despendem pelo menos 5 horas por semana. Se todo cristão seguisse as orientações de Salomão, que está descrito em Provérbios 6, versos 6 ao 8,
Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Como as pessoas teriam menos preocupações se criassem o hábito de poupar, guardar uma parte de seu salário para, se caso acontecesse algum imprevisto, não fossem pegos de surpresa. Mas aqueles que nunca teve um escorregão na vida financeira, que atire a primeira pedra. Primeiro, precisamos entender como desenvolvemos essas práticas, pois tudo que fazemos em nossa vida está interligado a algum episódio e ensinamentos que tivemos. Me lembro quando criança, que minha mãe sempre saía para trabalhar e dizia para pegarmos o pão ou algum mantimento que faltasse em casa na vendinha que tinha na nossa rua, cerca de uns 100 metros da nossa casa. Ou seja, éramos submetidos a entender que é normal comprar sem dinheiro. Todo final do mês, minha mãe recebia e pagava a caderneta da vendinha. Hoje, analisando a prática da minha mãe de forma analítica, vejo o porquê a minha mãe sempre estava endividada. Para ela, aquela prática se tornou um hábito. Quando a minha mãe faleceu, descobrimos muitos contratos de empréstimos que ela havia feito que descontava na sua folha de pagamento. Quando comecei a aprofundar sobre as crenças que desenvolvemos em nossas vidas, percebi que, na verdade, todos os nossos resultados, sejam eles bons ou maus, estão correlacionados com nossas crenças pessoais. Nossas crenças são construídas em nossa mente desde o nosso nascimento. Quando criança, todas as coisas que aconteciam em nossa volta, absorvíamos e armazenávamos essas informações em algum lugar do nosso cérebro. Só que quando criança, não sabíamos filtrar as informações, separar as boas das ruins. Apenas absorvemos colocando no mesmo grau de importância. Quando algo se repetia com muita frequência próxima a nós, aquele episódio passaria a ser uma verdade para nós. Acostumamos com aquela situação e passamos a replicá-la, essa prática, ao longo da vida, sem percebermos que estamos replicando aquilo que presenciávamos com frequência quando éramos ainda criança. Segundo o blog .bcred.com.br, em abril de 2020, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor aponta que 66% dos brasileiros possuem dívidas e que 77% delas são com o cartão de crédito. Além do cartão, o uso do cheque especial, as parcelas de financiamentos e empréstimos agravam a situação, já que geralmente tem taxas de juros altas. Mais da metade dos inadimplentes tem entre 30 e 39 anos, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil. É justamente nessa fase da vida que a corrida ao crédito acaba sendo inevitável, pois muitos já constituíram família, possuem filhos e assumem mais compromissos financeiros. Em um momento de crise, pode ser difícil equilibrar o orçamento se não houver controle e disciplina. Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje em dia, a caderneta que antes se usava na vendinha passou a se chamar cartão de crédito, cheque especial, empréstimos. Só com uma nova modalidade, o tal juros acrescidos ao valor quando não é pago na data de vencimento do seu boleto. Antigamente, o dono da vendinha aceitava atrasar alguns dias recebendo o mesmo valor da compra, mas hoje temos novos acréscimos. Nesse mundo de várias ofertas tentadoras,
objetos desejáveis, precisamos primeiro identificar nossas crenças pessoais. Se na pesquisa mostra que mais de 66% dos brasileiros estão endividados, algo muito errado em nossa educação aconteceu. Algo que é assustador, que os problemas de infância dessas pessoas se parecem. Podem mudar uma coisa aqui, outra ali, mas sempre encontramos situações que podemos interligar com a prática de primeiro comprar para depois pagar. Uns mais, outros menos. Agora vamos analisar se você está com o sinal verde, amarelo ou vermelho na sua vida financeira. Faça o seguinte teste. Pegue todos os seus gastos fixos do mês. Água, luz, telefone, internet, compras, aluguel, prestação de casa. Você anotará tudo em um papel e somará. Vou dar um exemplo. Vamos pensar assim. Se ganha R$2.000 por mês, para saber se sua vida financeira está no sinal verde, a somatória de todos os seus custos fixos tem que estar dentro dos 70% dos seus ganhos. Se caso está ficando no 0 a 0, gasta tudo o que ganha, você está no sinal amarelo. Se seus gastos ficam acima do que você ganha, já está no sinal vermelho. Caso esteja gastando mais do que ganha, tome cuidado, pois a qualquer momento pode ter um problema de ansiedade, depois estresse e cada vez mais ir se aprofundando no problema, podendo chegar a ter depressão e coisas mais graves. Vamos para a prática. Tenho um salário de R$2.000. Minhas contas fixas ficam dentro dos 70% que seria. Para achar esse valor, você deve digitar na calculadora R$2.000 vezes 70%. O valor que aparecer será os 70% que você poderá gastar com os custos fixos. Nesse caso, será R$1.400. Todos os seus custos fixos terão que ficar no máximo em R$1.400. Se for o caso, você está com o sinal verde nas suas finanças. Se os seus custos fixos ultrapassarem R$1.400 até chegar no valor total, que seria os R$2.000, está no sinal amarelo. Caso os seus gastos estejam acima, está no sinal vermelho e precisa de uma nova ação urgente para evitar problemas mais sérios. Ah, William, eu já estou no sinal vermelho há muito tempo. Calma, eu tenho uma boa notícia para você. Assim como Deus falou com Josué, em Josué 1, versículo 9, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas você precisa seguir alguns passos. Vou citar o que está descrito no site biblia.com.br. Passo 1. Reconheça que você é responsável por seu problema financeiro. Se houve descontrole financeiro, gastou mais do que recebeu, fez empréstimos e está com dificuldade de pagar as dívidas, assuma a responsabilidade por seu problema financeiro. A maioria das pessoas faz o jogo do quem é o culpado. Culpam as pessoas por seu dilema financeiro, mas o fato é que nós escolhemos entrar na dívida. Portanto, precisamos tomar conta de nosso dinheiro. Somos os únicos que podemos dirigir nosso navio para a independência econômica. Passo 2. Reconheça que a dívida é prejudicial.
Somente depois que uma criança se queima é que deixa de pôr a mão no fogão. O processo para se sair da dívida é o mesmo. Quando vemos os efeitos da dívida, entramos em ação para sair dela. A dívida nos afeta em pelo menos 3 formas. Em primeiro lugar, destrói a saúde. A escravidão financeira traz consigo a tensão mental. Os médicos descobriram que muitas enfermidades físicas, como fadiga, dor de cabeça, insônia e nervosismo, estão relacionadas com a tensão. Muitas pessoas hoje em dia vivem sob forte tensão. Estão preocupadas sobre como pagarão as coisas que compraram com o dinheiro que não tinham. Em segundo lugar, a dívida provoca a desintegração do relacionamento familiar. À medida que cresce a dívida em casa, também aumenta a revolta e o ressentimento. Muitas vezes, há discussões intermináveis que geralmente terminam em comunicação rompida, tanto verbal quanto sexualmente. As estatísticas indicam que uma grande porcentagem de divórcios ocorre devido às dificuldades financeiras. Não são muitos casamentos que podem sobreviver a uma luta prolongada com a escravidão financeira. E por último, a dívida leva à morte espiritual. É difícil meditar em coisas de ordem espiritual quando as dívidas estão vencidas. A dívida atrapalha nossa comunicação com Deus, frequência à igreja e outros deveres religiosos. Isso ocorre devido ao sentimento de culpa, embaraço e um senso prejudicado de valor próprio. Passo 3. Compreenda como você entrou na dívida. Surpreendentemente, muitas pessoas não desejam encarar o modo como entraram em dívida. Muitos simplesmente creem que foi um acidente, mas na realidade, as pessoas entram em dívida por 4 razões básicas. A primeira é a falta de objetivos financeiros. As famílias que não têm objetivos financeiros são as primeiras candidatas a gastar descontroladamente. Tendem a ser para o seu dia a dia de hoje, cuidando apenas das necessidades do presente. Tentar se igualar aos outros é a outra razão pela qual as pessoas se endividam. As pessoas que agem assim determinam suas necessidades observando o que os outros têm. Lembre-se, nem tudo o que reluz é ouro. Outra causa da dependência financeira é o abuso do crédito. O crédito é como um fogo. O fogo pode fazer muitas coisas boas quando está sob controle, mas quando está fora do controle, o fogo destrói. Poucas pessoas se contentam em esperar poupar para depois fazer compras. Vivemos numa sociedade de compre agora, pague depois. Finalmente, muitas famílias estão em dívida porque não têm um plano para emergências. A família inteligente separa uma parte do salário para a poupança. Salomão aprendeu com a formiga a importância de poupar. A formiga estoca suprimento durante o verão para que possa ter o que comer no inverno. Está lá descrito em Provérbios 6, versículos 6 ao 8. Antes de discutirmos como sair da dívida, é preciso compreender que sair da dívida não é fácil. No mundo de mentalidade consumista, sair da dívida é uma estrada solitária a ser percorrida. E não acontece da noite para o dia. É mais ou menos como perder peso. Se você emagrecer rápido demais, é possível que volte a ganhar todos os quilos outra vez. Mas, se emagrecer num prazo razoável de tempo, geralmente vai manter a forma.
A coisa mais importante a ser lembrada sobre manter o peso ou manter-se sem dívidas é que você precisa mudar seus hábitos de comer ou de gastar. Os hábitos negativos levam tempo para se estabelecerem e o mesmo acontece com os positivos. Passo 4. Faça um levantamento de todas as suas dívidas. Você não pode saber para onde vai se não souber onde está. Anotar a quantia que você deve em todas as suas dívidas o ajudará a determinar exatamente qual sua posição financeira. O passo 5, elabore um orçamento. Um orçamento é um guia para gastos. É um método de dizer a seu dinheiro para onde ele vai, em vez de perguntar a ele onde esteve. Não existe liberdade irrestrita. Fazer um orçamento é fazer a restrição que permite a liberdade financeira. Passo 6. Estabeleça prioridades. A fim de sair da dívida, você precisa começar a experimentar algum sucesso. Isso é possível trabalhando primeiro em suas contas pequenas. Você não pode comer um sanduíche com uma mordida só, mas muitas pequenas mordidas o liquidarão aos poucos. Quando uma conta for quitada, acrescente a quantia deste pagamento às outras contas. E, em um prazo mais curto do que você esperava, estará livre da dívida. Passo 7. Comunique-se com os credores. Explique aos seus credores seu plano para sair da dívida. Na execução desse plano, pode ser que você precise baixar seus pagamentos mensais para cada credor. Passo 8. Não olhe vitrines. Quando você está procurando sair da dívida, o que você não precisa é de tentação. Procure outros tipos de recreação. Aquilo que você vê, você é tentado a comprar. Evite as tentações. Passo 9. Compre à vista. Você se surpreenderá em como você se torna consciencioso sobre gasto quando começa a comprar à vista. Diga a si mesmo: se não posso pagar à vista, não posso comprar. Passo 10. Peça a ajuda de Deus. O último passo, mas definitivamente não é o menos importante, é tomar a Deus como seu sócio para sair da dívida. Esse é, de fato, um assunto com o qual Deus está preocupado em sua vida. Apresente seu plano financeiro e suas necessidades a Deus. Creia que Ele o ajudará a sair da dívida. Após seguir esses passos, deixe Deus trabalhar em você, pois Ele nos concedeu a capacidade de criar novas alternativas usando nossa criatividade concedida por Ele mesmo. Nós não fomos estimulados da maneira correta para usar toda a nossa criatividade, mas podemos começar a criar esse hábito a partir de agora, construindo novas crenças possibilitadoras de forma ativa. Busque novas fontes de renda. Nunca depende somente de um ganho financeiro. Crie o hábito de ter mais de uma fonte de renda. Nunca deposite todos os seus ovos em apenas uma cesta. Assim facilitará você resolver o problema mais rápido e depois de resolvido, você poderá usar esse valor extra para começar a investir em algo para alcançar a sua independência financeira. Espero que esse conteúdo tenha contribuído de forma grandiosa para a sua vida. Gostaria de pedir a sua ajuda. Me ajude a ajudar mais pessoas. Você pode fazer isso compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos alcançar mais pessoas. Já deixe
seu gostei aqui embaixo e se sentir à vontade, deixe o seu comentário de qual ponto de vista mais te ajudou nesse conteúdo. O meu nome é William Souza e eu ajudo cristãos a melhorarem os seus ganhos financeiros. Até o próximo conteúdo.